Olá, galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez para nossa aula de número 11. Essa aula tem como objetivo o tema 4, Sistema Nervoso. Por gentileza, pega o livro na página 332. Dentro do sistema nervoso, eu vou abordar o sistema nervoso propriamente dito, tipo de neurônios, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem como objetivo principal integrar, coordenar diversas funções e ações do corpo. Ele vai integrar o nosso corpo ao ambiente e em harmonia com todos os sistemas do corpo. E também ele tem que estar integrado com o sistema endócrino. Ele vai trabalhar o sistema endócrino na nossa próxima aula. Qual é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso? São os neurônios. Os neurônios, eles são as unidades que vão dar estrutura ao sistema nervoso e a funcionabilidade. Aqui tem um esquema mostrando o neurônio. Preste bem atenção para vocês saberem a função de cada uma dessas estruturas. O neurônio possui três divisões básicas. Essa região aqui, onde fica o núcleo citoplasma, conhecida como corpo celular. As ramificações do corpo celular recebem o nome de dendrito. E esse prolongamento, que parece uma cauda, é chamado de axônio. Só que o axônio, em sua maioria, ele é protegido pela bainha de mielina, que tem a função de nutrir e proteger o axônio. Como é que se processa as sinapses e as mensagens dos neurônios? Ela se dá da seguinte forma. O dendrito ele vai se comunicar ou com o músculo, ou com o axônio de outro neurônio, ou com um órgão, vai receber a mensagem passa pelo corpo celular e vai ser levada por meio do axônio. Aí o axônio ele vai se comunicar por meio de sinapse, ou com o dendrito de outro neurônio, ou com o músculo estriado esquelético, ou com um órgão. E assim vai se processar as reações. Vamos conhecer um pouco mais sobre o funcionamento dos neurônios. Aqui está mostrando dois tipos de sinapse. Os neurônios ele têm a sinapse elétrica e a sinapse química. Lembrando que eu me expliquei anteriormente, como é que vai ocorrer o processamento da mensagem? Dendrito, corpo celular, axônio. Aí do axônio ele vai passar ou para outro neurônio, ou para um músculo, ou para um órgão. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sinapse elétrica. A sinapse elétrica é quando a comunicação entre um neurônio e o outro, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, se dá por meio de íons. Por isso que é chamada de elétrica. O íon ele sai da membrana celular de um neurônio e entra no outro. Como é que se processa a sinapse química? A sinapse química ela se dá por meio de neurotransmissores. Uma coisa interessante de saber é que um neurônio ele não consegue se tocar no outro. Existe um espaçozinho microscópico entre um e outro. Espero que tenham entendido os tipos de sinapse. A elétrica por meio de íons e a química por meio de neurotransmissores. Vai passar a mensagem de um neurônio a outro. Os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos eles são gerados quando eles são captados por meio de órgãos do sentido ou por meio de mecanismos internos e acionam o sistema nervoso que elaboram as respostas a esses estímulos. Por exemplo, os nossos olhos ele vai captar informações do meio, por isso que a gente consegue enxergar. Essas informações são captadas por meio da visão e vai ser levada pelo nervo óptico até o sistema nervoso central, onde será elaborada aquelas informações, onde vão ser processadas e vai ocorrer a resposta àqueles estímulos. Acho que deu para entender direitinho aí a
função dos impulsos nervosos. Ou então ele pode ser gerado internamente em cada um de nossos órgãos e vai ser mandado ao sistema nervoso central. Existe basicamente 3 tipos de neurônios: os neurônios sensitivos, neurônios motores e neurônios associativos. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Neurônios sensitivos são aqueles que levam as informações dos órgãos do sentido ao sistema nervoso central. Por exemplo, a pele fica localizada no órgão sentido tato. A pele ela é cheia de neurotransmissores sensitivos que vai coletar as informações do meio externo e levar ao sistema nervoso central. Eu acho que deu para entender direitinho a função do nervo sensitivo. Neurônios motores leva a mensagem de ação do sistema nervoso central até glândulas e músculos. Digamos assim, eu pedisse para vocês movimentar aí a mão esquerda. Os neurônios motores iam pegar essa mensagem do sistema nervoso central e levar aos músculos estriados esqueléticos e fazer vocês movimentar a mão esquerda. Entendidos? Neurônios associativos. Neurônio associativo ele tem a função de ligar os neurônios sensitivos aos neurônios motores. Ele vai fazer a comunicação entre neurônios sensitivos e neurônios motores. Acho que deu para ficar claro, né? Vocês têm que lembrar que os neurônios trabalham de maneira coordenada para interpretar os estímulos do ambiente e responder a eles. Logicamente, quem faz isso é o cérebro, que faz parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso. O sistema nervoso, para efeito didático, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Divisão do sistema nervoso central. O sistema nervoso central está dividido em encéfalo e medula espinal. E o sistema nervoso periférico em nervos e gânglios nervosos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é simplesmente chamado de SNC. A sigla SNC significa Sistema Nervoso Central. Aqui está um esquema mostrando em amarelo o encéfalo e o prolongamento do encéfalo aqui em branco, a medula espinal. O encéfalo e medula espinal, sistema nervoso central. De que é formado o sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinal. Vamos conhecer um pouco mais sobre o encéfalo. O encéfalo é a maior estrutura de integração e controle do sistema nervoso e é protegido pela caixa craniana e pelas membranas que eu chamei de meninges. Lembrando que essas meninges elas ficam abaixo da caixa craniana, envolvem o encéfalo e a medula espinal e elas têm um líquido chamado de cerebroespinal que vai nutrir o sistema nervoso e vai proteger contra micro-organismos parasitas. Componentes do encéfalo. O encéfalo ele é dividido em 3 componentes principais. O cérebro, que ocupa 90% do encéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. Eu vou mostrar para vocês separadamente, para vocês ficarem bem mais entendidos. Aqui tem um esquema mostrando todo o encéfalo. A maior parte, essa parte maior que eu disse que corresponde a 90%, é formada pelo cérebro. Só que o cérebro ele é dividido em 2 hemisférios. Hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. Além disso, tem os lóbulos. O frontal, parietal, que fica na região central, occipital, próximo à nuca, e o temporal, fica nas laterais do cérebro. E abaixo tem o cerebelo, e essa região aqui é o tronco encefálico. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Acho que ficou claro aí as divisões do encéfalo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o cérebro. O cérebro, eu falei que é o órgão mais volumoso do encéfalo, ele ocupa 90%. Em uma pessoa adulta, ele pode pesar aí 1,2 kg.
E ele é dividido em hemisférios, esquerdo e direito, e ainda em lóbulos, que eu falei, frontal, parietal, temporal, occipital. No cérebro, distingue-se duas partes. A parte interna do cérebro. O córtex cerebral, que é a parte mais externa, ela é cinza, formado principalmente por corpo celular dos neurônios, aquela parte onde fica o núcleo e o citoplasma. E a medula cerebral, que é a parte mais interna, que é chamada, ela tem a coloração branca, que é formada por um feixe de axônios. Mais à frente eu vou mostrar o esquema deles, que é para vocês entenderem bem melhor. Funções do cérebro. Ele tem a função de centralizar as ações conscientes, recebe e processa as informações enviadas pelos órgãos dos sentidos. Ele é responsável também pela nossa memória, pelo nosso aprendizado. Aqui é o esquema mostrando a primeira parte, tem o encéfalo, especificamente aqui o cérebro. Estou colocando aqui o mouse. E aqui está mostrando o corte da medula espinal. Em cinza, a parte mais externa do cérebro, a cor cinzenta, ela é formada por o corpo celular, ela é chamada de córtex cerebral. A parte branca, ela é chamada de córtex cerebral. Já na medula espinal, ela vai ser o contrário. A parte branca fica externamente e a parte cinzenta fica internamente, porque a posição entre os axônios e os neurônios muda em relação ao cérebro e em relação à medula espinal. O hipotálamo é uma área do cérebro responsável pela coordenação de órgãos internos e as atividades de manutenção do corpo. E o cerebelo, ele fica localizado na parte posterior, sob o cérebro e atrás do tronco encefálico. Qual é a função do cerebelo? Coordenar os movimentos musculares, controle do equilíbrio e controle da postura. Por que é que pessoas que bebem bebidas alcoólicas, elas não podem dirigir? Porque o álcool ele vai afetar o cerebelo. A pessoa vai perder a coordenação motora, perde o equilíbrio, a postura, aí ela fica sem condição de dirigir, perde até os reflexos. E o tronco encefálico ele fica ligado ao cerebelo e a medula espinal e a parte inferior do cérebro. Qual é a função do tronco encefálico? Ele vai elaborar ordens para a realização de atividades vitais do corpo. Ele vai controlar os batimentos cardíacos, a respiração, a deglutição, entre outros. A medula espinal também faz parte do sistema nervoso central. É a segunda divisão do sistema nervoso central. O que é a medula espinal? É cordão de tecido nervoso que fica protegido pela coluna vertebral e ela está ligada do tronco encefálico até o final da coluna vertebral, protegida pelas vértebras. Estima-se que a medula espinal em um adulto ela tem a espessura do dedo mindinho e ligada a ela possui 31 pares de nervos, chamados de nervos espinais, e 12 pares de nervos cranianos, os que estão ligados ao crânio, conectados também na medula espinal. Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado por gânglios e nervos. E qual é a função do sistema nervoso periférico? Ele tem como função conectar o sistema nervoso central ao restante do corpo. Quem é que vai ligar o sistema nervoso central ao restante do corpo? O sistema nervoso periférico. De que é formado o sistema nervoso periférico? De gânglios e nervos. A gente chama de gânglios nervosos e nervos. Os nervos. Os nervos são constituídos por conjunto de dendritos e axônio. O que é que forma um nervo?
é o feixe formado por dendrito e axônios. Lembrando que os nervos que formam o sistema nervoso periférico são 12 pares de nervos ligados ao crânio, que a gente chama de nervos cranianos, e 31 pares de nervos ligados à medula espinais. São eles que vão fazer o intercâmbio entre a periferia do corpo e o sistema nervoso central. E lembrando que o fluxo encefálico dos órgãos, dos sentidos e dos músculos só é possível ocorrer esse intercâmbio com a interação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Vamos falar um pouquinho sobre os gânglios nervosos. Em alguns nervos, existem pequenas dilatações que contêm corpo celular de neurônios presentes em determinados nervos. E é justamente essa região que forma os gânglios nervosos. Estão ligados diretamente aos nervos espinais e aos nervos cranianos. Aqui está mostrando em detalhe o encéfalo, que falei para vocês que é formado por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Aqui está vendo nitidamente o cérebro e o cerebelo. O tronco encefálico fica nessa região aqui. Aqui tem a medula espinal e ligada à medula espinal tem 31 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinais e 12 pares de nervos cranianos, que fazem parte do sistema nervoso periférico. O que é formado o sistema nervoso periférico? 12 pares de nervos cranianos que estão ligados diretamente ao crânio e 31 pares de nervos espinais que estão ligados diretamente à medula espinal. Acho que ficou claro, né? Divisão do sistema nervoso periférico. Assim como o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico é dividido em dois: o voluntário e o autônomo. O sistema nervoso periférico voluntário ou somático tem por função reagir a estímulos provenientes do ambiente externo. Ele é constituído por fibras motoras que conduzem impulso do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos. O corpo celular de uma fibra motora do sistema nervoso periférico voluntário fica localizado dentro do sistema nervoso central e o axônio vai diretamente do encéfalo ou da medula até o órgão que inerva e aí permite a comunicação entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Acho que ficou claro, né? O voluntário é porque esse intercâmbio ocorre com o nosso consentimento, com a nossa vontade. Agora, o sistema nervoso periférico autônomo, ele vai ocorrer independente do nosso controle e da nossa vontade. Só que o sistema nervoso periférico autônomo, ele se subdivide em dois: o simpático e o parasimpático. Para que é que serve o sistema nervoso autônomo? Ele vai fazer com que o nosso corpo consiga reagir a um problema, uma situação de perigo, de estresse. Só que o simpático e o parasimpático, eles trabalham de forma antagônica. Dando continuidade aqui, o sistema nervoso periférico autônomo, ele se subdivide em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele trabalha em antagonia com o sistema nervoso parasimpático. Ambos ele têm a função de controlar as funções do corpo e preparar nosso corpo ou para enfrentar uma situação de perigo ou para retornar a uma situação normal. Por exemplo, o sistema nervoso simpático, ele vai preparar a maioria dos nossos órgãos, do nosso corpo, para a gente enfrentar uma situação de perigo. Quando passa aquela situação de perigo,
vai entrar em ação o sistema nervoso parasimpático. Vou explicar aqui para você entender melhor. Digamos que você levou um susto repentinamente. Aí vai haver a dilatação da pupila para você enxergar melhor. A pupila vai dilatar. Depois que passa aquela situação de estresse, vai entrar em ação o sistema nervoso parasimpático. A pupila vai se contrair e voltar ao normal. Quando você leva um susto, o sistema nervoso simpático ele vai inibir a insalivação, vai diminuir a insalivação. Quando volta à situação normal, passar a situação de perigo, aí que vai entrar em ação o sistema nervoso parasimpático, estimula a salivação. Quando você leva um susto, ou corre, ou pratica atividade física muito intensa, vai haver a relaxar os brônquios vão relaxar e dilatar, que é para facilitar a oxigenação do corpo. Depois que passou a atividade física ou aquele susto, quem é que vai entrar em ação? O sistema nervoso parasimpático. Vai haver a contração dos brônquios para que volte o estado inicial normal da respiração. Por isso que muitas vezes quando a gente está praticando atividade física, tipo correndo, a gente fica respirando muito rápido, porque os brônquios estão bem relaxados, dilatados. Quando a gente pratica uma atividade física ou tem um susto, vai haver aceleração dos batimentos cardíacos, o coração fica acelerado. Depois que passou essa situação de estresse, quem é que entra em ação? O sistema parasimpático. Vai reduzir os batimentos cardíacos para que volte ao normal. Por isso que muitas vezes o médico faz exame de esforço para detectar alguns problemas cardíacos. É justamente para saber se está em sintonia, em harmonia. O sistema nervoso simpático e o parasimpático, senão vai ter uma arritmia cardíaca durante a atividade física. O sistema nervoso simpático ele vai inibir o peristaltismo do estômago, do pâncreas, do intestino. E já o sistema nervoso parasimpático ele vai estimular a atividade do peristaltismo, do tubo digestório. Lembrando que o sistema nervoso simpático ele vai estimular a produção de glicose pelo fígado, liberação de glicose pelo fígado, para que aumente a quantidade de glicose na corrente sanguínea, para que você tenha mais energia. E já o sistema nervoso parasimpático ele vai inibir a estimulação do bile, estimula, no caso o bile, que é para reduzir a concentração de glicose no sangue. O sistema nervoso simpático também ele estimula a produção de alguns hormônios, entre eles a adrenalina e a noradrenalina, que é para você enfrentar a situação de perigo. Tem pessoas que quando ri demais, relaxa a bexiga e às vezes até consegue se mijar, se urinar. E também nos homens, durante o ato sexual, o movimento do sistema nervoso simpático ele vai estimular, promover a ejaculação. E o sistema nervoso parasimpático ele promove a ereção, para que o órgão fique ereto. Já o sistema nervoso parasimpático, depois que ocorre o processo de relaxamento da bexiga, ele vai fazer com que a bexiga se contraia e volte a evitar a micção. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouco sobre a funcionalidade do sistema nervoso simpático e parasimpático, que faz parte do sistema nervoso periférico autônomo. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo sobre o sistema nervoso. Qualquer dúvida, qualquer
questionamento, vocês podem entrar em contato com a gente e estar pronto para solucionar os problemas. A atividade que eu vou passar para vocês, para ser desenvolvida, é a página 337, de olho no tema, e a página 342. Lembrando que a página 342 só precisa você fazer a questão 1 e a questão 4. Obrigado a todos pela atenção e a compreensão. E até a nossa próxima